Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta. Agora vou falar sobre renda variável. Enquanto a renda fixa é recomendado para perfis mais conservadores, a renda variável é recomendado para pessoas com perfis mais agressivos, com perfil mais arrojado, porque são pessoas que arriscam mais em nome de rendimentos maiores. Alguns tipos de investimento que nós iremos citar são fundos de investimento, ações, fundos imobiliários, que são os FIIs, o câmbio, o ETF, contratos futuros, ouro e criptomoedas. O primeiro é o fundo de investimento, que é uma empresa que, ao invés de você escolher os seus investimentos sozinhos, você coloca o seu dinheiro nessa empresa e gestores que já são expert nisso, eles formam a sua carteira de investimento. E essa aplicação é formada por pessoas que investem coletivamente. E o retorno dessa carteira é dividido proporcionalmente pelos investidores desse fundo. Existem vários tipos de fundo. Tem o fundo de ações, o fundo imobiliários, o fundo cambiais. O que muda são os ativos. Então, investir em fundos é uma opção muito interessante para quem quer diversificar a sua carteira. E também porque você não precisa ter tanta destreza e conhecimento, né? O know-how de investir. Já as ações, elas são negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores, e elas representam o capital social de uma empresa, porque são emitidas por empresas com o objetivo de captar recursos financeiros. Então, principalmente para desenvolver projetos, visando o crescimento da empresa. Inclusive, os investidores participarão da sociedade da empresa. As ações podem ser de dois tipos, a ON, que são as ordinárias, e a PN, que são as preferenciais. As ordinárias são a que dá ao investidor o direito ao voto nas assembleias de acionistas, enquanto as preferenciais, a PN, não dá direito a voto, porém você tem prioridade no recebimento do reembolso do seu capital, né, da sua parte. Dentre as vantagens desse produto, tem a boa rentabilidade ao longo prazo e de receber os dividendos periodicamente, porque não é preciso muito dinheiro para investir. É possível emprestar suas ações e ganhar até um rendimento extra. Existem várias ações de R$2, então realmente é algo muito acessível hoje em dia comprar cotas de ações. O próximo a ser falado são o fundo de investimentos imobiliários, que são os FIIs, que é a união de capitais designado para um ativo do mercado imobiliário. É como se você fosse dono, por exemplo, de um shopping, só que de forma compartilhada com outras pessoas que também investem nesse shopping. Cabe ao administrador ou à instituição financeira específica criar o fundo e executar a captação de capitais junto aos investidores através da venda de cotas. Com os recursos captados do fundo podem ser para comprar tanto imóveis rurais como urbanos. E com obtenções dos imóveis, o fundo obterá a renda com a sua locação, venda ou até arrendamento do imóvel. Então, caso haja aplicação em títulos e valores imobiliários, a renda será originada dos rendimentos distribuídos por esses ativos ou mesmo pela diferença entre o seu preço de compra e venda, que é o ganho de capital. Você comprar no valor mais baixo e vender no valor mais alto. O próximo a ser falado é o câmbio. Já o câmbio nada mais é do que você proteger o seu dinheiro, por exemplo, quando o real está desvalorizado. É uma forma de você se proteger da desvalorização do seu dinheiro. Os mais utilizados são o euro e o dólar, já que eles são muito estáveis. Então, o câmbio é uma opção muito bacana para você diversificar a sua carteira e proteger o seu patrimônio quanto às oscilações do mercado financeiro nacional. O próximo que a gente vai falar são as ETFs, que é um fundo de investimento que também é negociado na Bolsa de Valores. É como se fosse uma ação, porém é uma junção de ações, é uma cesta em que são colocadas as ações que são do momento, podemos assim dizer, e que aí vão ser criadas carteiras de ações buscando retorno de alta performance com esse índice de referência, porque eles são...
O ETF também é chamado de fundo de índice, porque esses índices de ações permitem que o investidor avalie como o grupo específico de investimento está se comportando na bolsa com relação a outros grupos, que aí realmente você pode decidir qual ETF está se saindo melhor. As cotas de ETF são semelhantes às ações, porque ela acontece na B3. Porém, você é dono indiretamente dessas ações, porque realmente é uma carteira que junta vários tipos de ações. Então, é muito mais prático do que você ter que comprar as ações separadamente na B3. Agora, eu vou falar sobre contratos futuros, que também acontece no ambiente da B3, que são contratos padronizados, em que é comprado e vendido mercadorias que ainda não aconteceu. É feito a compra e a venda no momento, só que é em algo em relação ao futuro. Dentre os contratos futuros que existem na Bolsa Brasileira, estão futuros de milho, de café. A única coisa que diferencia esse tipo de investimento é o fato dele ser incerto. Por exemplo, o contrato pode ter ajustes de acordo com as necessidades, porque realmente é uma coisa que ainda está para acontecer, então a gente não tem certeza do que pode acontecer. Ela se refere a commodities, e as commodities são, por exemplo, as matérias-primas, que possuem como características a importância mundial, produção em larga escala e estoque sem que haja perda de qualidade. Existem vários tipos de commodities, tem as agrícolas, as ambientais, a de ouro, a de petróleo, entre tantos outros. E eles são negociados dentro do mercado futuro. Isso ajuda os vendedores, que precisam do dinheiro no momento, e para os compradores para investir o seu dinheiro para o futuro. E por último, nós temos as criptomoedas, que são um tipo de investimento recente no mercado, porque são moedas virtuais, porém elas não são regularizadas por nenhum banco central, de nenhum governo. Então, não tem aquele controle. Porém, hoje em dia, é bastante comum você achar empresas que trabalham com criptomoedas. São realmente códigos que são transformados em valor. E no mundo das criptomoedas, a que é mais conhecida é o Bitcoin. É o mais conhecido, só que hoje em dia existem inúmeros outros. É isso, muito obrigada!